nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo e maravilhoso dia para nós, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós vamos perceber no Evangelho o anúncio da missão de Jesus Cristo, que também é a nossa no mundo de hoje. Vamos acompanhar. Que missão é essa? Vamos acompanhar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Jesus, sempre inspirada em nosso coração, em nossa vida, sempre vai vir com grande encanto. Nós iremos ficar encantados, como ficou os conterrâneos de Jesus na proclamação lá na sinagoga, como era costume. Então Jesus no sábado entra na sinagoga, lhe dão o livro, ele escolhe a passagem do profeta Isaías e diz de maneira muito clara e efusiva: O Espírito do Senhor está sobre mim, como diz, me consagrou com a unção. Ou seja, Jesus está dizendo publicamente, ali de maneira oficial lá na sinagoga, qual é a sua missão. A missão de Jesus é a mesma nossa hoje, na continuidade da sua própria missão. Então, qual é a missão de Jesus? Aqui deixa claro: anunciar a boa nova aos pobres. Quem são esses pobres? Não são os pobres só materialmente, mas aqueles que não têm a riqueza da presença de Jesus, aqueles pobres que ainda não conhecem o poder, a força, a riqueza, a abundância da graça, da presença de Jesus. Esses são os pobres. Jesus veio anunciar a boa nova. E também para anunciar, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos encarcerados, não só fisicamente, mas também aqueles que têm a alma acorrentada, aprisionada, porque ainda estão envolvidos com toda essa questão da falta de fé. Tudo se baseia apenas em si, no seu próprio poder, na sua própria força. Esse egoísmo vai encarcerando, vai oprimindo, vai deixando a alma cativa. Por isso que Jesus veio anunciar, libertar esses cativos. E para a recuperação da vista, não só aqueles que não enxergam a luz do dia a dia, mas a luz que está muito forte, que quer nos tomar, é a luz da graça de Deus, a presença do Senhor. Por isso, hoje, queridos irmãos e irmãs, Jesus diz no Evangelho que esta é a sua missão: proclamar um ano da graça do Senhor. Vejam que para nós também é a mesma missão.
continuar a missão de Jesus no mundo de hoje, o anunciando, para que de fato essa luz que está sempre conosco, que não se apaga e que vai nos dando o norte do sentido da existência da vida, possa também chegar aos irmãos e irmãs. E nós fazemos isso a partir do nosso batismo, quando somos batizados pelo próprio Jesus, com a força do Espírito Santo. E aí nós temos esta missão de anunciá-lo diariamente. Não é maravilhoso o evangelho de hoje? Então Jesus quer que essa luz esteja sempre em nós, para nunca ficarmos acorrentados, enclausurados, perdidos, sem a presença e a alegria de Jesus em nossa vida. Deus abençoe a você, a sua vida, neste tempo que estamos vivendo, pós-Epifania. A manifestação de Jesus é assim: a partir da sua missão, ele se dá a conhecer. Eu sou aquele que vim para anunciar a boa nova aos pobres, para resgatar, para proclamar um ano a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Que maravilha! Deus abençoe, que você esteja sempre cheio, repleto da graça do Espírito Santo, ungido, como é o sentido do batismo, para continuar vivamente anunciando Jesus no dia a dia da tua existência. Deus abençoe, te proteja, te guarde, te livre todo o perigo, todo o mal, e estenda essa bênção a todos os teus familiares. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.